Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E aliás, quero convidá-los para me seguir por lá também, ok? E nesse vídeo aqui nós vamos fazer a análise completa de duas questões do livro Quincas Borba, do Machado de Assis, da FUVEST de 2020. E aliás, esse livro Quincas Borba, gente, ele está na lista agora de leitura obrigatória para a FUVEST de 2023 e ele já foi prorrogado por mais 2 anos, tá? E ele tá na FUVEST desde 2020, olha só. Então, bora pro vídeo. Nós temos aqui, então, as questões 44 e 45 da FUVEST de 2020. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para você pausar o vídeo, fazer a leitura do texto. Agora, vou colocar aqui nas questões 44 e 45, você pode fazer o mesmo, pausar o vídeo e tentar resolver as questões, tá? Por que fazer isso sozinho? Para que você possa treinar as suas habilidades para a resolução de questões e entendimento do texto. Se você, aliás, ainda não assistiu ao vídeo anterior, que eu fiz um resumo por capítulo do Quincas Borba, olha, vai te ajudar muito nessa resolução de exercícios, tá bom? Eu vou deixar, inclusive, o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Então, agora, gente, que você já tentou resolver, né, essa questão, agora eu vou fazer a leitura do texto e a leitura dos enunciados, agora já voltando o nosso olhar para a análise do texto e análise das questões, tá bom? Então eu vou ler e vou tecer alguns comentários que são importantes. Então a primeira coisa, eu sempre recomendo que o vestibulando, assim que ele pegue a prova, ele analise a prova, olhe para a prova primeiro. Então aqui a gente tem um texto e nós temos 2 questões para o mesmo texto. Então vamos fazer a leitura dos enunciados para a gente poder já para o texto saber o que ele vai pedir. Então aqui no enunciado do exercício 44, ele diz assim, o seguinte: no excerto, isso significa que você vai ter que analisar nesta questão o trecho que foi colocado. O autor recorre à intertextualidade dialogando com a comédia de Molière Tartufo, 1664, cuja personagem central é um impostor da fé. Tal é a fama da peça que o nome próprio se incorporou ao vocabulário, inclusive em português, como substantivo comum para designar o indivíduo hipócrita ou o falso devoto. No contexto maior do romance, sugere-se que a tartufice, olha, no contexto maior do romance, então ele fala para você analisar o excerto, o trecho, mas a pergunta, observem o comando, gente, da pergunta, por favor. O comando diz o seguinte, no contexto maior do romance, então é no todo, tá? Então você vai, a partir da leitura daquele excerto, você tem que analisar o todo, tá? O que é esse romance? Ele critica a partir do excerto e a partir desta intertextualidade. Então é isso que você precisa analisar. Então agora vamos para o texto para que a gente possa então observar essa questão da tartufice. E na questão 45 eu não comentei, mas é uma questão que vai tratar sobre elementos coesivos, tá? Então ela fala o seguinte: considerando o contexto, o trecho, e não se pense que este nome alegrou, posto que a lisonjeasse, pode ser reescrito sem prejuízo de sentido. Então é ser reescrito sem alterar o sentido da seguinte maneira. Daí ele dá o início, tá, da frase de novo, e não se pense que este nome a alegrou, vírgula. E daí você precisa encontrar o termo, né, a expressão que vai se encaixar perfeitamente sem alterar o sentido e substituir o posto que a lisonjeasse. Mas a gente deixa ela para depois. Vamos agora para o excerto e fazer a leitura, e eu já vou então fazendo alguns comentários também. Então é o seguinte, e Sofia? Então primeiro, já começa falando do nome Sofia. Então isso significa que esse excerto que vai trazer uma intertextualidade que na questão 44 diz sobre um indivíduo hipócrita ou um falso devoto, está falando de quem? Quem que é esse falso devoto? Quem que é esse indivíduo hipócrita? É a Sofia, tá? Que tá neste excerto aqui.
E Sofia interroga impaciente a leitora, tal qual Orgon et Tartuffe. Ai, minha amiga, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo, coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com dissimulados. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da Comissão das Alagoas com elogios da imprensa. O Atalaia chamou-lhe de o anjo da consolação. O que está acontecendo aqui? Deixa eu voltar. Nesse trecho, ele está falando a respeito da repercussão no jornal, na imprensa, sobre uma atitude da Sofia. Tinha acontecido, né, uma catástrofe em Alagoas e a Sofia, ela acabou querendo ajudar a população, tá? Então ela começou a recolher donativos, recolher doações para que ela pudesse entregar para essas pessoas carentes. A questão é o seguinte: o exercício está falando sobre um indivíduo hipócrita. A Sofia, como a gente já conhece, aliás, você já conhece, né? A Sofia, ela é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que só pensa em status, é uma pessoa que só pensa em dinheiro. Então, na verdade, será que o objetivo da Sofia era de fato ajudar? Ou era, por meio da ajuda, receber uma valorização? Né? Que ela queria, então, que as pessoas enxergassem que ela era a pessoa responsável por fazer o bem, sabe? Então, por isso que esse exercício está falando dos termos, né, aqui embaixo de indivíduo hipócrita e falso devoto. Enfim, continuando a leitura. E não se pense que este nome a alegrou. Que nome? O anjo da consolação, porque foi assim que o jornal Atalaia colocou, né, essa qualidade para Sofia, o anjo da consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Aliás, deixa eu grifar aqui, porque é bem aqui que está o trecho, né, da questão 45. Ao contrário, resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar as novas amigas e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. O que aconteceu? Ficou tudo nas costas da Sofia, né? Essa benfeitoria. Então, ela acabou sendo o anjo da consolação, a pessoa que levou, né, que foi a responsável por toda essa ideia. E as outras amigas que também ajudaram a Sofia foram esquecidas pelo jornal. E daí nós temos a continuação. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias como estrelas da primeira grandeza. Então o jornal, ele quis se retratar, né, dizendo o seguinte, que no primeiro artigo eles falaram só da Sofia e no segundo artigo, então, eles acabaram falando também das outras, mas quando eles falam das outras, olha o nome que eles usam, eles dizem assim, olha, estrelas de primeira grandeza, também dando uma qualidade para essas mulheres, tá bom? Que foram inicialmente esquecidas. Agora, e a Sofia? A Sofia estava feliz da vida, né, gente? Ela estava amando esta ideia de receber todos esses elogios. Agora, nós já conhecemos, né, o enunciado. O enunciado, ele fala sobre essa questão da intertextualidade e ele fala também a respeito aqui, olha, deixa eu colocar outra caneta. Aqui no comando, ele fala, no contexto maior do romance, sugere-se que a tartufice, e aí a gente precisa então agora analisar as alternativas, tá bom? Letra A. Essa tartufice se cola à imagem da leitora indiscreta quanto aos amores alheios. É a leitora, porque nesse trecho aqui, ó, vamos voltar. Nesse trecho, o narrador conversa com a leitora, conversa com o leitor, certo? E aí? Mas será que essa tartufice que fala sobre um indivíduo hipócrita tá fazendo referência à leitora? Claro que não, né, gente? Vocês já perceberam que não. Na letra B. É a ação isolada de Sofia, a revista social e benemérita fingida. Aqui a gente tem uma palavrinha que me preocupa, no sentido de que às vezes o vestibulando se depara no exercício com um vocabulário que não conhece, e daí um negócio ferra, né?
Mas vamos pensar, se você não conhece essa palavra, vamos pensar se você conseguiria responder, eu já falo o significado, tá? É a ação isolada de Sofia, a revista social e benemérita fingida, quer dizer, ela tá recebendo todas as glórias, assim, fingida. Eu acho que a gente poderia também eliminar essa letra B pela questão do isolada, né? Porque não é uma ação isolada de Sofia. Então a gente pode eliminar por conta dessa palavrinha aqui. E a revista, o que significa a revista? É uma pessoa que quer triunfar a qualquer preço, né? Então se você conhecia o significado dessa palavra, você poderia até pensar que essa seria uma alternativa correta, porque a Sofia queria isso mesmo, né? Ela queria triunfar a qualquer preço. Então, ela estava fazendo bem, sim, isso é uma coisa boa, né? Que a gente tem que destacar, mas o objetivo dela, o final não era esse. O objetivo da Sofia era aparecer para a sociedade, questão de status. Então, a gente também elimina a letra B. Na letra C, diz respeito ao filósofo Quincas Borba, o que explica o título do livro não está falando nesse excerto do Quincas Borba. Letra D, se produz na imprensa, essa tartufice se produz na imprensa, porque foi a imprensa, aliás, que noticiou e criou esses nomes, apesar de a Sofia, se esquivar da eloquência vazia, a Sofia, ela estava se esquivando. Isso aqui elimina também a questão, porque a imprensa, por conta desses nomes que a imprensa criou, né, o anjo da consolação, estrelas da primeira dama, acabou sendo responsável por todos esses elogios. No entanto, a Sofia, ela não queria se esquivar da eloquência vazia, pelo contrário, ela queria status, ela queria aparecer. Então, nos sobrou, claro, que a letra E, mas vamos ver por que ela é a correta. Se estende à sociedade, sim, no qual o cinismo é o trunfo dos fortes. Olha só, no contexto maior do romance. Então, se a gente olhar no contexto maior do romance, sim, é um contexto, né, é um trecho que está fazendo uma crítica social dessas pessoas que fazem o bem, mas na verdade elas querem se aparecer, sabe? Então a resposta certa é a letra I. Agora vamos para a letra 45. Aliás, comenta aqui comigo. Se você fez o exercício sozinho, sozinha, lá no início do vídeo, como eu pedi, você acertou ou você errou? Como é que tá? E agora no exercício 45, é aquele exercício sobre coesão textual, né? E a gente tem aqui o trecho, e não se pense que este nome alegrou, posto que a lisonjeasse. Então você tinha que escolher a alternativa que vai completar com o melhor sentido. E a resposta certa nesse caso é apesar de lisonjeá-la, posto que a lisonjeasse. E não se pense que este nome alegrou, não pense que este nome alegrou a Sofia, apesar de a lisonjeá-la. Por quê? Porque o fato do artigo lisonjear a Sofia fez com que as outras amigas ficassem enciumadas, tá bom? Então a gente elimina as outras alternativas. Eu quero saber se você acertou os exercícios, tá? E é muito importante que você tente sempre fazer sozinho primeiro e depois você verifica a análise, vai escutando a análise, a leitura do texto e você pode até ao longo do processo talvez ter mudado a sua resposta, né? Então é isso, muito obrigada, beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.